Amigos e amigas, muito boa noite a vocês. É uma alegria retornar a essa casa, que é tão querida para a nossa lembrança, sobretudo por ter sido a primeira casa em Poços de Caldas, na qual fomos convidados a falar. Por ter sido um ambiente no qual fizemos grandes amigos, que vencem a distância dos quilômetros e que fazem com que a cada novo ano renovem-se as esperanças de voltar a essa cidade tão agradável. Mas a cada novo ano, menor é o tempo para fruir os agrados do local, porque o trabalho se multiplica. E como para nós que somos profundos devedores, falar de Jesus deve reverter-se em louros de luz e paz, precisamos calar as nossas vontades e abrir o coração, a alma, mas também a boca, para que através deles mane um pouco mais dessa personalidade divina ou de outras personalidades que são para nós sumamente importantes. Digo a vocês que a palestra de hoje para mim é muito querida, sobretudo por tratar-se da obra magistral do nosso benfeitor brasileiro, Emmanuel. Através da escrita de Chico Xavier, irretorquível, o benfeitor do país, aquele que fez-se porta-voz direto entre o anjo Ismael e as nossas terras, narra-nos a trajetória de um grupo de espíritos que sucessivamente reencarnam, uns próximos aos outros, e desde a antiguidade até a atualidade, porque algumas das personagens ainda encontram-se na matéria, após transmigrações incontáveis na lei da reencarnação, buscam com mais consciência um contato com a verdade maior. Ave Cristo, aqueles que vão viver para sempre, saúdam-te, Senhor. Qual seria, meus amigos, o limite de doação alcançado por um pai em busca do bem-estar de seu filho? Muitas são as tribulações pelas quais a vida faz com que passemos, e viver sem estágios de dor ou de prova é sinônimo de que estamos totalmente alienados ou amortizados. Pois tanto quanto a estrada desgasta o caminhante, a própria vida desgasta-nos, porque é nesse desgaste que nos encontramos. Há pais que dedicam toda uma cota de tempo aos seus tutelados. Outros vão abrir mão de bens. Outros ainda vão empreender esforços sem tamanho. Mas a grande roda da vida, o samsara budista, vem fazer com que as peças no tabuleiro da existência modifiquem-se. E quando o limite das resistências é alcançado, por vezes descobrimos que os filhos, mais do que filhos, são espíritos. Trazem um passado de comprometimentos e um futuro de possibilidades, mas são únicos e responsáveis pela própria guinada existencial. Lembramos-nos de Allan Kardec, quando pergunta em O Livro dos Espíritos
se poderíamos considerar a paternidade como uma missão. Sim, e das mais importantes. Pois é dever dos pais conduzirem seus filhos a Deus. Alguns, no entanto, empreendem mais tempo em podar as plantas de seu jardim do que em zelar pela educação de seus filhos. E a estes o futuro é amargo, pois sentirão-se culpados por não terem feito o suficiente. Mas qual é o suficiente? Onde jaz o limite? A obra em questão narra-nos detalhes primorosos do século III do cristianismo. Fatos que a historiografia ainda tem como nublados e que ainda estão por ser confirmados na documentação, embora demonstrem por uma coerência estarem certos, ou serem, pelo menos, muito possíveis. E se não bastasse essa contribuição para o nosso entendimento de como chegamos aqui hoje enquanto crentes, o livro é a história de um pai que doa a sua própria vida 2 vezes pelo restabelecimento daquele que lhe era querido. Toda a trama se desenrola entre os anos 217 e provavelmente 260, em um palco que varia entre Roma, Lyon, Cartago. E as personagens principais são Quinto Varro, o patrício, e Tassiano, seu filho perdido. É necessário, para que compreendamos bem aquilo que daqui para diante exporemos, fazer uma leve passagem pelo cenário do cristianismo nascente, visto que no século I não falamos de uma religião organizada que estende os seus braços por todo o mundo, mas no ano 33 ou 34, momento em que o nosso Senhor sofre a crucificação em Jerusalém, não passavam de alguns pescadores obscuros que vagavam pelas vilas difundindo uma ideia de salvação tão esperada pelos judeus. Simão Pedro, Tiago, o irmão de Jesus, vão tentar sob todas as formas dialogar com o judaísmo ainda duro, falando que o Messias não seria o soldado, mas o pastor. Não traria em punho lanças ou espadas, mas os próprios braços abertos, como que estendidos sobre toda a humanidade. Ele era um filho judeu, de uma nação judia. Era um hebreu. Mas não foram capazes de compreendê-lo. E aquele movimento passa então a extrapolar os limites do próprio judaísmo, sobretudo diante da figura marcante do missionário integral Paulo de Tarso, que após o seu encontro com o Cristo na estrada de Damasco,
põe-se a divulgar, tanto pessoalmente quanto através das suas cartas, a mensagem redentora. Mas os judeus não o recebem. Onde já se viu um fariseu que havia estudado para tornar-se rabino, vindo da cidade de Tarso, um centro cosmopolita sob dominação romana, ao transferir-se para Jerusalém, estuda com Gamaliel, que à época era um dos mais destacados conhecedores da lei. Onde pode-se esperar que um homem desses caia do animal e passe a reverenciar o nazareno, traidor, fraco? E também Paulo sente dificuldades em dialogar com o judaísmo, mas no momento de inspiração é levado a pregar sobre o Cristo para todos os povos por onde passava. O apóstolo da gentilidade espalha a boa semente pela Ásia, pela África e mesmo pela Europa, pois era incansável. E dali para diante, como que carregado pelo vento do Mediterrâneo, o ensino do Cristo segue rotas comerciais, segue o próprio contato interpessoal advindo das classes de trabalho e se espalha marcadamente entre aqueles que eram desvalidos da sorte. Temos notícias de cristãos importantes, mas seguindo a própria lógica da sociedade de época, para cada um cristão destacado, projetado na sociedade romana, tínhamos centenas de pobres, escravos, pedreiros, panificadores, pessoas que não tinham qualquer destaque social. Mas ainda assim, essa crença espalha-se com uma rapidez que nos assusta. E o império politeísta, sincrético, que cultuava uma religião civil e não uma religião afastada, não uma religião pessoal, ou seja, todos os ritos da sociedade romana eram ritos por si só religiosos, e o cidadão devia sacrificar ou queimar incensos diante das estátuas dos imperadores ou dos deuses, para que isso compusesse a própria vida comum. Nesse cenário, os cristãos tornam-se indesejáveis. E as reuniões que se realizavam secretamente, celebrando a vida de Cristo, por isso reuniões aos domingos, pois é o dia em que as Escrituras nos apresentam a ressurreição, passarão a ser entendidas como reuniões absurdas, de canibalismo, já que falavam de celebrar o retorno do Cristo e a comunhão com o Mestre. Entendiam os mais desavisados que ali se dava o sacrifício de crianças para o alimento daquela perversão. Outros diziam que porque os cristãos se tratavam de irmãos, irmãs, eram cultivadores das relações mais promíscuas e se entregavam a orgias no seu culto de união com o Cristo. E em pouco tempo, a resposta surge celerante. Primeiramente, sob o império injurioso de Nero, que atingia um nível de perversão tão grande, capaz de sacrificar a própria mãe
já nos seus momentos de desequilíbrio. E diante de um péssimo momento administrativo do império, um grande incêndio havia assolado a cidade, e a palavra da população indicava o próprio Nero como o idealizador, embora este estivesse muito longe no seu palácio, tocando harpa, e diziam que tocava muito mal. Resolve que era preciso culpar alguém, pois quando há culpados, a nossa ânsia de cobrar respostas arrefece. E nós temos o primeiro grande martírio dos cristãos. Pedro perece nesse martírio. E quando é tomado pelos soldados truculentos, dizem: ah, então você é o chefe da seita. Não, o chefe é Jesus. Se fala tanto do seu Jesus, será morto como ele, homem. Iremos crucificá-lo. De modo algum. Não sou digno de morrer como meu mestre. E Pedro é crucificado de ponta cabeça. Paulo morre nesse martírio, degolado pelo carrasco, que nos instantes finais de prisão já não queria assassiná-lo e dizia: deixe-me que eu te solte, armemos por aqui uma fuga, porque eu não quero carregar o peso de tirar-te a vida. E ele, sabendo que os instantes da sua aprovação já chegavam ao fim, dizia: meu amigo, cumpra as ordens de quem lhe manda, porque eu cumpro as ordens do meu Senhor. Não preocupe-se em me dar satisfações, mas aguarde, porque tempo será chegado em que será levado a justificar-se com Deus. Dali para diante, várias e várias foram as grandes perseguições. Trajano, Domiciano, o imperador filósofo Marco Aurélio, Sétimo Severo, Décio, Valeriano e tantos outros. O simples fato de ser cristão tornava-se motivo de delação. E aqueles que delatavam ou que entregavam um companheiro, sob alguns desses éditos de perseguição, confiscavam mesmo as suas terras, o que fazia com que aqueles que enxergavam nos grandes cristãos uma chaga na sociedade romana tivessem ainda mais empenho para entregá-los e assim apossarem-se de seus bens. A igreja primitiva, que nada tinha de suntuosa, nada tinha de extravagante, mas era um culto de amigos, onde nós temos apenas 3 divisões hierárquicas. Tínhamos os bispos, que em sua etimologia significam supervisores, eram termos usados já pelos romanos. Tínhamos os presbíteros, os anciãos, aqueles que já pela sua idade testemunhavam a verdade do Evangelho com mais amor e mais doçura. E tínhamos os diáconos, ajudantes. Os cultos se davam nas casas ou nas catacumbas. E aquele núcleo inofensivo incomodou tanto o império que só consegue sua paz sob o édito de tolerância de Constantino, para posteriormente inverter a moeda. E como somos frágeis, perseguidos, tornamo-nos perseguidores a partir de Teodósio. Quinto Varro, nossa personagem principal, pede na erraticidade para voltar à terra.
porque não conseguia conter o seu coração opresso pelo filho que havia perdido. Recebe do seu superior o direito de estar 100 anos à disposição de Daciano e volta então para o corpo. Vamos reencontrá-lo em 217, com Daciano contando alguns meses, e o jovem patrício em Roma, incomodado, porque havia escutado as pregações nas catacumbas, e aquele Cristo, que era para muitos uma vergonha, havia incendiado de tal forma o seu coração, que não conseguia passar um minuto sequer sem lembrar a sua mensagem. Tenta convencer sua esposa a acompanhar-lhe aos cultos, mas Cíntia tinha outras prioridades. E ao retornar de uma das grandes pregações, observa a esposa a conversar com o primo, Popílio Vetúrio, e os dois entregam-se em juras de amor. Se não conhecesse o Cristo, Varro teria matado a esposa, o parente, que também era seu patrão, tomado o filho e ido embora. Mas quando o acesso de fúria vem, também é ele acometido pelas lembranças do mestre e não consegue culpar a esposa. Pensa que talvez seja ele o problema. E buscando esparecer a cabeça, conversa com alguns dos chefes cristãos que lhe recomendam paciência. Decide-se, portanto, mudar de sua cidade, ir à África. E consegue um emprego como mediador de uma ordem imperial. Vetúrio o libera das dívidas e libera do trabalho. Embarca na companhia de um velho pregador cristão. Mas no caminho, iniciam-se os martírios desse espírito abnegado, porque descobre a trama maquiavélica na qual ele deveria ser assassinado, para que a mulher não tivesse nenhuma chance de voltar a ele e se entregasse de fato ao seu opositor. Como aquele que fora encarregado de apunhalar enquanto dormia, reconheceu-lhe como filho de um ex-amigo muito querido, decide-se por não matá-lo. E o pregador, já contando vários lustros, Corvino, que seguia com ele, morre em seu lugar. Macerado, pensa em vingar-se, e mais uma vez esse Cristo interpõe-se entre ele e o ato de fúria. Quinto Varro deveria morrer naquele navio, e ainda que emocionalmente desmantelado, perder a mulher, o filho e perder a mesma própria identidade. Chega não à África, mas desce em Lyon, na França, e assumindo o nome do seu benfeitor, passa a tratar-se simplesmente por irmão Corvino. Dirige-se à igreja de São João e lá recebe a orientação dos presbíteros em exercício. Filho, tua chaga está no coração de pai. Aqui, portanto, serás pai. E será sob teus cuidados o lar que dirigimos para os órfãos de soldados que se perdem. E lá encerra-se o nosso bom amigo Varro, por 16 longos anos, até o momento em que, visando tomar conta de sua propriedade nas Gálias, Popílio Vetúrio, que houvera se casado com a esposa de Varro, envia para Lyon o jovem Daciano, que deveria ser o futuro da família nos negócios,
já que o outro filho, Galba, era um celerado. Este muda-se para Lyon e cai adoentado severamente. A peste lhe consumia e ninguém conseguia curar-lhe. Bem, recorramos então ao tal pai Corvino, porque dizem que as suas orações e o seu velar cura todos de qualquer doença. E segue para lá o nosso Corvino, que vela por 3 dias e 3 noites, sem afastar-se da cama, assustando mesmo os escravos mais diletos. E por que motivo será? Tassiano recupera-se. Os dois conversam. E por mais de uma vez Corvino pensa: não será momento de que eu me entregue e diga: sou seu pai, não morri. Mas Tassiano odiava tanto aos cristãos. Cresceu ouvindo que foram eles que mataram seu pai. E se ele se apresentasse, qual peso carregaria Cíntia, a ex-mulher? Conquistaria o filho pelo coração, mas este jamais precisaria saber quem era seu pai. Buscando caminhos para tocar o coração endurecido do jovem, Corvino propõe-lhe uma homenagem e leva todas as crianças de seu orfanato para cantar-lhe um hino de bem-vindo e de bem recuperado. E diante da festa que Tassiano lhes organiza, entoam a canção conhecida por nós: companheiro, companheiro, na senda que te conduz, que o céu te conceda a vida nas bênçãos da nova luz. Companheiro, companheiro, recebe com oração nossas flores perfumadas no vaso do teu coração. E Tassiano se derrete, mas nos momentos finais, o jovem Silvano de 3 anos é convidado a fazer uma oração, não a Cíbele, não a Júpiter, mas de Senhor Jesus, abençoa o paizinho Tassiano. E nesse momento o Patrício toma-se de cólera, solta o cachorro, que acaba por assassinar Silvano de 3 anos. O irmão Corvino é perseguido, e ao cabo de alguns anos, vem a ser levado ao martírio. Mas como a roda da vida é sempre consciente, nos instantes finais o assassino confessa seu crime. E já convalescente, semi-morto, Corvino recebe a visita de Tassiano, que compreende-lhe como seu filho. Nesse momento iniciam-se as provas do espírito em regeneração. O pai que havia nascido é recebido pelos seus diretores espirituais de retorno como um herói que poderia galgar novos horizontes na evolução, mas ele não podia galgá-los. Pede para voltar uma vez mais. A vida se segue. Tassiano descobre toda a trama, casa-se, tem sua primeira filha, que não morre de amor por ele, mas nasce-lhe a pequena Blandina, a menina dos seus olhos, e todos os passeios feitos pelos dois eram passeios repletos de satisfação para o pai, que já não via sentido em viver. Pensava em como podia o próprio pai, a quem buscou por toda a vida ser cristão, compartilhar dessa doença mental que assolava o povo romano. E numa das caminhadas, descobrem um casal. Uma jovem moça que cantava o hino às estrelas, com uma voz que ele nos descreve angelical. E seu velho pai, que afinava instrumentos musicais. Lívia e Basílio passam a compor o cenário da sua vida comum. Tassiano mesmo se apaixona de novo por Lívia, embora fosse casado, mas um casamento que não lhe desse nenhum tipo de prazer.
vivem da mais concreta amizade, até que a esposa toma-se de ciúmes. Bola um plano tenebroso. Basílio é martirizado e Lívia é cegada sob as artimanhas criminosas de Helena. Além disso, é deportada para a África, para que lá morresse sem jamais se aproximar de novo de Tassiano ou de Blandina. O tempo passa, sofrido. Pai e filha resolvem, junto com o restante da família, fazer uma incursão pela África. E lá, Lívia, que era uma exímia música, havia conhecido também um menino de rua, chamado Celso. E Celso, que vivia mendigando porque a mãe estava contaminada pela peste, toca pelas ruas e canta com Lívia. Consegue manter a casa, mas pouco tempo depois a mãe do jovem morre, entregando-lhe a Lívia. E na visita que Tassiano e Blandina fazem às terras então desconhecidas, adentram em uma padaria e ouvem um rapazote que cantava hino às estrelas. Papai, que música é essa? Os dois se olham assustados. Algumas modificações na letra, mas era a mesma que houvera-lhes apresentado Lívia e Basílio, e o coração se enche de alegria. Conta-nos que Lívia era uma mulher da beleza mais celeste, da doçura inimaginável. E quando Tassiano toma-se daquele torpor, pergunta ao dono da panificação: quem canta? É Celso. Menino, quem te ensinou essa música? Minha segunda mãezinha. Quero vê-la. Mas a peste que havia consumido a vida da genitora também consumia agora a vida de Lívia. E Tassiano lhe encontra no leito de morte. Mas quando o amor não alcança, a dor é que nos liberta. Tomado de fúria, porque conhece todas as artimanhas perpetradas por sua esposa, volta em casa, pega a Helena e dirige-a até o leito de Lívia. Nem ela esperava que a sua inimiga imaginária estivesse num estado tão deplorável. O diálogo se dá, mas havia algo de diferente, porque no leito, semi-morta, Lívia dava a mostrar-se parte do ombro, no qual havia uma mancha de nascença, idêntica a uma mancha presente num bebê ignorado, que Helena havia abandonado, porque não queria ser mãe e perder os prazeres da vida. Confusa pergunta: mulher, tua mãe nunca te deu nenhuma razão para que reencontre-a? Nenhuma lembrança? E Lívia, com um esforço tremendo, põe a mão por sobre a veste e diz: minha mãezinha era uma santa, porque esperava me reencontrar. Deu-me um busto de Cíbele, para que quando me visse, soubesse que sou eu. Foi o que Helena havia feito. E a mãe entra em desespero, porque houvera causado a morte da própria filha. Em um momento de desequilíbrio, corre para casa. Tassiano vai ao seu encontro querendo matá-la. Lívia perece. E Helena suicida-se. Todo o prestígio familiar da família Opílio rui. E a Tassiano resta Blandina. A Blandina, Tassiano. Mas havia o jovem Celso, que fora a herança deixada pela única mulher verdadeiramente amada por Tassiano. Agora era pai também do menino.
passa a trabalhar para sustentar-se. E sabia ele que Celso era cristão, mas as dores já haviam lhe consumido de tal maneira que ele odiava os cristãos. Não compreendia por que é que esse Cristo entrava sempre nas suas relações mais caras, mas não tinha forças para brigar com o garoto. Percebia que Blandina estava ouvindo sobre este homem. Ele, que trabalhava na própria terra, viu Blandina adoecer, teve que fazer uma viagem para que a garota se fortalecesse em vão. E larga então a terra para viver como corredor de bigas, a profissão das mais baixas. E a garota sempre frágil, doente, como se não bastassem os insucessos da vida, sofre um acidente em que um fragmento do carro despedaçado toma-lhe a visão. Agora era pai de uma garota acamada, de um jovem repleto de vigor, mas era cego. Quem o ajuda é o presbítero do local, que passa a cuidar-lhe. Mas Blandina estava tão frágil que, se soubesse que o pai perdera a visão, como poderia continuar vivendo? Já bastavam para ela tantas desgraças. E naquele momento, Tassiano então começa o seu verdadeiro despertar, porque para ver a filha esperava o fim da noite, e quando todas as tochas estavam apagadas, aproximava-se do leito em que se recolhia a pequena, e acarinhando seus cabelos dizia: filha, hoje a corrida foi magistral. Narrava fatos da sua imaginação, para que a filha se comovesse e ficasse feliz. Até que numa dessas conversas ela diz: papai, sinto que tenho que ir. Vejo Lívia e o vovô Basílio a me esperarem, mas eu quero pedir-te um favor. Gostaria de morrer como cristã. E ele se assusta, entra em fúria. Que Cristo era aquele? Que audácia! Até a filha, que era o único que tinha, como verdadeiro sentimento, aquele homem queria tomar-lhe. E ela diz: papai, eu jamais me separarei do Senhor. Se te incomodas que morra cristã, morrerei pagã. Jamais irei incomodá-lo. Ele se recompõe e permite. Já estava vencido, porque a dor vence onde o amor encontra dificuldade por enraizar-se. Pouco tempo depois, a filha falece. Resolve-se então por ir a Roma buscar a filha mais velha, a primogênita Lucila, que estava completamente desencaminhada. Ela o expulsa de casa, como se fosse um cão. E o seu parceiro, seu amante, querendo punir aqueles mendigos que se passavam por nobres patrícios, intercepta-os no caminho de volta e delata-os como cristãos. Estamos agora sob as perseguições cruéis de Valeriano, o ano 258. São encarcerados os dois. Tassiano não sabe se sofre ou se enfurece. Vivia cercado por aquele torpor de um Cristo que odiava. Mas percebe que os cristãos reclusos tinham tamanha confiança que de certa forma tocavam. A peste se alastra e é preciso então que o circo seja alimentado pelos corpos inocentes. Tassiano, que viveu uma encarnação odiando tudo que vinha dos pobres nazarenos, é levado a marchar para o circo, ao lado do único afeto que lhe sobra, o filho querido.
O filho que estava com peste foi atado ao madeiro da fogueira para que o corpo não corresse o risco de perpetrar a influência viciada. Os outros, que estavam sãos, inclusive Tassiano, é levado para ser entregue às feras. Mas eis que no momento magistral, amigos, quando ele marcha entre anônimos, mulheres, velhos, crianças raquíticas, no momento em que todos cantam hinos de louvor pela vida que se perderá, e ele, não podendo enxergar nada, é tomado de um tal sentimento que pede a um dos que estão ao seu lado: mostre-me meu filho Celso. E no êxtase que aquele momento lhe dá, quando é colocado diante do madeiro do filho, põe-se de joelhos, dobrado: Filho, eis-me diante desse teu Cristo. Ensina-me a orar. Quero morrer como cristão. Nos instantes finais, Celso, já consumido pelas chamas, entoa um Pai Nosso, que Tassiano repete frase por frase, quando é atacado pela boca voraz da fera faminta, e já não cai acordado. Ao despertar, vê todos aqueles que vinham em socorro, sente uma saudade do pai. Mas não podia preocupar-se com o pai, porque o filho estava no poste. Mas, recobrando a visão, olha Celso e vê que desce da fogueira a figura imponente de Quinto Varro, abraçando-lhe o filho que havia voltado para Jesus. Que poder misterioso tem o Mestre, meus amigos, nos perguntamos, para manter sobre o seu redil amável tantos e tantas até hoje. Que poder tem ele? O Império Romano passou, as perseguições passaram, as mortes criminosas passaram, e Jesus não passou. Que homem é este? Qual o poder das suas palavras em nós? Amigos, Tassiano encontra o Mestre nos momentos extremos de um martírio doloroso que nós não precisamos mais experimentar. Mas e nós? Onde encontramos o Mestre? Os espíritos da falange de verdade insistem em nos dizer que o Espiritismo é o cristianismo que revive. Mas não estamos revivendo nada com tanto luxo, com tanto excesso. Não precisamos disso. Somos convidados a reviver a simplicidade, o carinho, o afeto, o toque, a ausência de rigorosismos. Pois que, enquanto religião, nossa doutrina não pode ser dogmática. E Allan Kardec nos diz que se houver dogmas, não é espiritismo. Mas o espiritismo é religião, quando liga o homem a Deus. Somos ligados ao Pai por um fio invisível. E estamos aqui, em jornada redentora, onde uns pelos outros nos damos em sacrifício, no testemunho da vida diária. Porque há tantos pais que precisam que os filhos se voltem para o bem. E há tantos filhos que recebem da providência pais amigáveis, amorosos, que velam por suas fraquezas. Eis o momento de decisão individual, no qual somos chamados a encontrar Jesus. Mas ainda escolhemos encontrar Jesus nas dores da vida,
porque o amor nos fala com dificuldade, e como Tassiano, ouvimos o cristianismo como um eco doente, que pode ser talvez verdade ou factível para a mente dos mais fracos. Mas nós, que somos cristãos e espíritas, somos fracos diante do mundo. Para o mundo somos loucos, porque não nos interessa poder, não nos interessa força. E o maior do reino dos céus é aquele que mais serve. Ora, qual crença é esta? Somos convidados a nos gastar pelo Senhor. E dizia-nos Chico Xavier: ao bom trabalhador no bem é válido exercitar a insônia. Mas somos ainda iludidos pelo véu espesso da vida material e densa. Vivemos uma vida que não existe, porque não somos daqui. Nos apegamos a dores que passam, porque nosso corpo passa e o máximo que nos acontece é a morte. Nos esquecemos da alma que vive, que subsiste. Somos peregrinos na busca da salvação. Quantas foram as romagens que tivemos antes desta, que nos ligaram aos entes que são os hoje amados? Por quantas vezes encaminhamos almas ao vício, ao erro? São incontáveis. Por quantas vezes as retiramos do lodaçal? Vivemos uma solidariedade restrita, pois não há alma no mundo que possa elevar-se sozinha. Talvez não vivenciemos hoje os momentos de dor, ou de ignorância moral, que num contato extremo com o Mestre, através da dor e do suplício, nos pediriam simplesmente: Senhor, ensina-me a orar como um cristão. Mas diante do martírio, diante das provas que nos consomem, eis-nos súplices. Senhor, eis-nos diante de Ti. Ensina-nos a amar como amou. Ensina-nos a perdoar como perdoou. Ensina-nos a servi-lo como nos serviu. Vivos e mortos, isto é, mortos segundo a carne, novos e velhos, espíritos, damos-nos a mão para, com alegria e pujança, entoar de alma aberta: Ave Cristo. Aqueles que viverão para sempre te saúdam e glorificam. Senhores, senhoras, que fazemos de nós com o nosso contato com a verdade cristã? Quantos somos varros ignorados? Quantos somos tassianos desequilibrados? Onde está o nosso coração? Ave Cristo. Simplesmente. Ave, Senhor da vida, Mestre do planeta, digno, professor das benesses da vida, sol fulgurante que espraia ao redor de si
em halos de profunda sutileza, energias de reconforto que circundam a própria terra. Meio rabi, de cã amorenada, de olhos avassaladores, de mãos calejadas. Olha por nós em nossas jornadas. Somos tão carentes do verdadeiro amor. Num instante que a adversidade nos castigue, em que a vingança, o ódio, a dureza, as forças nos mitigue, dá-nos entender da tua presença entre nós. E acima do medo da morte, ou do medo da vida, sê, Senhor, nossa guarida nos tempos que hão de vir. Pois aqui estamos, jamais desamparados. Dia chegará, seremos teus dirigentes criados na obra da criação. E por isso, súplices e humildes, olhamos ao mais alto e num preito de gratidão dizemos ainda uma vez mais: Ave Cristo, pois é nosso o teu ensino e é teu o nosso coração. Que Jesus